Fala, meus amigos, análise do mercado, o que a gente pode esperar para os próximos dias aí, semanas. Vamos lá. No Bitcoin, tivemos aqui o rompimento da bandeira, tá? O rompimento da bandeira de alta, um movimento de alta, correção, fizemos um fundo ascendente versus o fundo anterior e estabelecemos agora um novo range, né? Um novo topo, tá? Rompemos o topo histórico, então a Fibonacci desse movimento está aqui, ó, do fundo do movimento até o topo, tá? Então marcamos nessa Fibonacci aqui dois principais pontos se a gente quer, se a gente achar que o mercado está muito bullish, né? Seriam esses dois principais pontos aqui em 0.382, tá? Isso aqui para uma continuação de alta, no movimento com bastante hype, e 0.5, esses dois, tá bom? Então, numa condição onde o mercado está animado com continuação de alta, normalmente esses dois níveis aqui são os níveis ideais para continuar subindo, tá? Os outros níveis abaixo da Fibonacci aqui são em condições normais de mercado, onde ele busca uma correção maior, tá? Se a gente for olhar aqui no passado, né, nos últimos ranges, tá? Olha só, tivemos aqui então uma pernadona de alta, né? Deixa eu ver se foi desse fundo aqui, ó. Porque ele não pegou 0.5, ó. Tivemos uma pernadona de alta e ele pegou aqui, ó, em 0.5, né? E começou a engatar alta de novo, tá? Nesse último movimento, né? Vamos puxar daqui desse fundo, né? Foi até o topo, ó. Ele veio até 0.7, 0.618, tá? E ele teve um movimento de alta. Só que esse movimento de alta não entregou, né? Não rompeu esse topo aqui com força, diferente desse daqui, ó, que ele rompeu esse topo aqui com força, tá? Então eu fico na dúvida se a gente vai fazer um movimento, né, até 0.382 ou até 0.5, tá? Porque ele está perdendo impulsão, né? O ideal quando vem até 0.382 até 0.5, quando esse topo rompe o topo anterior com força, mostrando que o mercado ainda está muito animado com a continuação de alta, tá? E no cenário internacional nós estamos ainda esperando essa decisão tarifária, Estados Unidos, China e corte de juros também. Então tudo isso está enrolando o mercado não está querendo explodir sem antes decidir o que vai acontecer. Então para que o mercado volte a ter força, no meu ponto de vista, precisamos cortar juros e precisamos também definir essa guerra tarifária, né? Tem mais aí 35 dias, 34 dias, se não me engano, até ter uma decisão, a não ser que venha um pronunciamento muito importante antes, tá? Então, aqui, ó, o Bitcoin está querendo fazer um padrão aqui de queda, tá? Rompendo essa região aqui, ó, de 102, mais ou menos, confirma um ombro, cabeça, ombro inverso, tá? E aí a gente vai buscar níveis mais baixos da Fibonacci. Eu, particularmente, não estou muito confiante em 0.382, tá? Apesar desse nível aqui ter o fechamento desse imbalance, desse candle, né? Então é possível aqui ter um repiquezinho, alguma coisa, mas eu estou mais confiante aqui em 0.5 para baixo, tá? Porque meu operacional eu prefiro pegar 0.5 para baixo, ainda mais quando o topo aqui não rompeu o topo anterior, e eu acho que até o preço chegar nessa região a gente não vai ter decidido nada ainda dos fatores macroeconômicos que eu falei agora no começo do vídeo, tá bom? Então, confluências nessa zona de preço aqui, ó, em 0.382 seria 98 mil, mais ou menos, tá? Fechamento do imbalance, 0.5 nós vamos ter aqui um order block, né? Aqui, ó, então essa região aqui é um order block, tá bom? É um order block. 0.382, um pouquinho abaixo dele tem order block também, ó, bem aqui, ó. Um pouquinho abaixo dele aqui, ó. Tá? Na casa aqui dos 96.500, mais ou menos, tá? Então nós temos aqui dois suportezinhos nessa região que podem sustentar o preço aqui. Vamos ver se chegar lá. Chegar aqui tem que deixar a ordem apregoada? Não, tá? Você vai esperar, né, o preço vir nessa região, tá? Não deixa a ordem, fica olhando, espera fazer um ombro, cabeça, ombro inverso em algum tempo gráfico menor, tipo 1 hora pelo menos, para você ter um stop técnico, tá? Porque pode consolidar nessa região, né? Ele pode muito bem vir, não fazer um ombro, cabeça e ombro, fazer um movimento
de bandeira ascendente, né? Romper para cima e devolver, tá? E vai buscar níveis mais baixos da fibra, tá? Caso você decida entrar num flush, né? Por exemplo, temos o suporte aqui. O preço veio descendo, rompeu esse suporte e fez um pavio. Você quer entrar aqui, tá? Nesse rompimento de suporte, uma entrada agressiva. Tudo bem, funciona, tá? Mas tenha em mente que ele pode desenhar esse movimento, então você tem que fazer parciais cedo para zerar seu risco. E caso for estopado, pelo menos você foi estopado com parcial e no custo zero do stop, tá bom? Então é isso aí. Nos análise de indicadores aqui, ó, o RSI do diário, ele deu um repique aqui nos níveis de 50, tá? Essa linha preta, e agora ele está descendo. Então é muito provável aqui que, se ele se sustentar aqui nos próximos dias abaixo desse nível de 50, a gente venha para o diário em sobrevenda. Esse movimento aqui, por enquanto, do RSI até que está saudável. Como assim? Porque ele está caindo o RSI, ó, e o preço está caindo menos, sabe? Então isso mostra às vezes uma tendência de alta. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês, ó. Então aqui, ó. Aqui, ó. Então aqui, ó, tivemos praticamente, né, claro, um movimento de queda, mas basicamente num range maior, um movimento lateral e o RSI, ó, caindo, tá? Então isso é um sinal bom de continuidade de alta. Se o preço começar a cair muito lento aqui e o RSI cair mais, entendeu? Então às vezes é uma tendência, né? No estocástico, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui nós temos o vermelho estocástico 55 períodos que está em zona de sobrecompra, tá? Isso para mim não é um mau sinal, tá? E temos o estocástico 8 período que chegou aqui, tá chegando aqui na região de sobrevenda. Então, se o estocástico 8 períodos chegar aqui nessa região de sobrevenda, tá? Der aquela enroladinha aqui e voltar a subir, e quando ele cruzar para cima e sair da zona de sobrevenda, entrar aqui nessa região de menos 40 para cima, tá? E o estocástico maior de 55 períodos ainda estiver nessa região de sobrecompra, isso aqui é um gatilho de compra com base no estocástico, tá bom? Então vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Olha aqui no passado, vamos ver, ó, tá? Então o estocástico maior aqui, ó, sobrecomprado, né? O cruzamento do menor para cima, ó, cruzamento do menor para cima, tá? Cruzamento do menor para cima. Então, enquanto o menor cruza para cima, tá? E o maior estiver sobrecomprado, ainda é um sinal bom de compra, tá bom? Então, vamos aguardar. Então, recapitulando, Bitcoin vai segurar nessas regiões que eu falei? Não sei, tá? Mas para mim não vale a pena entrar antes. Para mim só vale a pena entrar aqui nessas regiões se preencher aqueles requisitos que eu falei para vocês, tá bom? Se não segurar aqui, a gente começa a ficar de olho, né, nos outros níveis a fio. Podemos olhar então total, né? Total tá pior que Bitcoin, olha só, total ele nem chegou a romper o topo histórico, tá? Ele caiu, subiu, tá fazendo um padrão parecido com o Bitcoin e ele cravou nesse order block resistência aqui, ó, que é essa última vela de compra aqui, né, do diário, que está em vermelho. Esse azul aqui é do semanal. Ele pegou exatamente 50% e está querendo devolver, né? Tá para confirmar aqui esse ombro, cabeça e ombro, tá? Então total tá querendo cair um pouquinho. O SDT.D não tá legal, o SDT.D, tá? Porque já confirmou, né? Não, tá querendo confirmar aqui o ombro, cabeça e ombro, ó, ombro, cabeça e ombro. Não, já confirmou, porque essa aqui era a linha do pescoço, ó, já rompeu, tá? Então, agora isso aqui é uma reversão em USDT.D e ele vai subir um pouquinho mais para mitigar alguma estrutura baixista que não foi mitigado, tá? No 4 horas, tá? Tem essa fibra aqui que não foi mitigada ainda, ó, que é desse topo até o fundo lá embaixo, tá? Então, olha só, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar aqui essa fibra desse topo e puxar até esse fundo, ó, esse repique aqui, ó, não chegou a pegar 0.5, por isso que eu continuei a fibra, tá? E agora pegou 0.5, confirmou ombro, cabeça e ombro, tá? Tanto aqui, né, ombro, cabeça e ombro, quanto outro aqui, ó, ombro, cabeça e ombro, né? E tá subindo. Então,
Isso aqui é muito ruim para posições long no momento, tanto em altcoins quanto em Bitcoin, tá? Porque está representando que o pessoal está vendendo, né? E a dominância está subindo. E eu vejo aqui esses níveis, tá? Dessa FIBO aqui, tá? Como 4,96% e 5,4% são níveis para ficar de olho, ou até mesmo o top fishing dessa estrutura aqui na casa de 5,13, tá? Isso aqui na teoria de que vai mitigar essa estrutura baixista em níveis mais altos da FIBO e vai voltar para baixo, tá? Agora, se romper esses níveis aqui, aí a gente vai pensar em mitigar uma estrutura lá do diário que vem desde lá do topo, né? Tá bom? Aí é uma FIBO maior, ó. Por isso que eu marquei aqui 0,5 em 5,27% e começa aqui, tá? Só que daí a gente vai sofrer muito, né? Tá bom? Então vamos, por enquanto, né? Para não especular muito além, vamos especular dentro desse range menor aqui, porque aqui que as coisas estão acontecendo agora, tá bom? Então já olhamos total, Bitcoin, USDT.D, vamos ver Others, né? As altcoins como estão, ó. Eu tinha marcado aqui no passado, tá? Acho que até postei aqui para vocês, essa região de 0,786 como possível fundo em Others, né? Então ele estava nessa fase corretiva, bateu em 0,786, que é uma região boa de FIBO, por isso que deu o repique, mas já falhou, tá voltando. Então não é interessante que volte, tá? Porque se voltar aqui, nivelar fundo, depois chama para romper para baixo. Então talvez em Others é mais seguro a gente esperar o bottom fishing nessa estrutura aqui, tá? Nessa região, pelo menos aqui abaixo, aqui ó, abaixo de 230, tá? Pode colocar um alarme aqui em 230 para quando chegar aqui prestar atenção o que vai acontecer. 230 bilhões. Então vamos esperar Others cair um pouquinho mais para tentar se posicionar, tá? Ethereum tá muito bom, né? Ethereum tá segurando muito bem no movimento aqui de bandeira, tá? Deixa eu tirar isso aqui que nada a ver. Deixa eu mudar aqui o gráfico de Ethereum. Aqui, tá? Então tá segurando aqui em forma de bandeira. Se Ethereum, como o USDT está caindo, o total está caindo, eu acho que Ethereum, apesar de estar segurando bem, pode cair também. Então Ethereum, vou marcar aqui, ó, esse nível aqui de 0,5 da FIBO, que fica em 2.296, mais ou menos, 2.290, tá? Perdendo esse fundo aqui, ó, tá? Então eu acho que dá pra gente colocar um alarme bem aqui, ó, tá? Abaixo desse fundo aqui, ó. Porque se Ethereum perder esse fundo aqui, vai estopar um pessoal, né, que colocou aqui nesse pavio, tá? E pode ser que depois desse stop, ainda dentro desse suporte aqui, desse order block do 12 horas que eu marquei aqui, pode ser que ele segure aqui, né, ó, desse suporte do 12 horas, segure aqui e vá, tá? Ethereum seria ideal que segurasse essa região aqui de 0,5, né? Aqui, ó, segurasse pelo menos 2.250 para cima, tá? Porque se não segurar, ele vai entrar nessa zona de, praticamente, isso aqui é uma ineficiência mensal, semanal, ó, grandíssima. E aí, seria interessante que ele fechasse pelo menos 50% dessa ineficiência. Vamos marcar aqui, tá? Que ele fechasse pelo menos até aqui, ó, 2100. Então, se não segurar aquela região lá, o Ethereum pode cair um pouquinho mais, né? Pode sofrer bastante, não vai ser legal. Então, como ele está muito forte ainda, não vou contar com isso, tá? Então, vou esperar aqui primeiro dentro desse order block aqui, que é aqui que as coisas estão segurando mais, tá? Vamos ver. Tá. Beleza? BTC, Ethereum, Bitcoin tá bem bonito, ó, bem bonito. Então, aqui rompemos esse topo, tá? Isso aqui é uma inversão de tendência em BTC. Estamos fazendo um movimento de bandeira. Então, fico com a mesma teoria aqui, né, dele capturar aqui e continuação de alta. E para finalizar, dominância do Bitcoin. Dominância do Bitcoin. Gostei desse movimento aqui, tá? Da dominância do Bitcoin, onde teve esse despejo, agora está subindo lento aqui, tá?
o suporte mais importante da dominância do Bitcoin, deixa eu só arrumar a tela aqui. O suporte mais importante da dominância do Bitcoin nesse momento é esse daqui marcado, tá? Então, da onde que eu tirei isso? Ó, vamos olhar a estrutura no semanal. Qual era, tá, lá no passado, o topo mais importante? Esse, né? Aí ele veio, esse fundo aqui é o que rompeu esse topo. Né? Então, esse passa a ser o fundo mais importante, esse passa a ser o topo mais importante. Né? Aí ele veio, qual foi o fundo que rompeu esse topo? Esse fundo aqui. Né? Então, se eu fosse pegar do semanal, né? Do semanal, seria essa última vela de venda, tá? Que seria o nosso suporte, né? Mas como ele ficou muito grande, então eu dei um zoom e peguei do diário, tá? Peguei do diário. Então, qual foi o fundo, né, que rompeu esse topo maior, né? Que foi lá, ó, e rompeu esse fundo aqui, ó. Então, é exatamente aqui essa velinha de venda aqui que eu puxei aqui, ó. Daqui até esse fundo aqui, ó. Deixar mais marcadinho certinho, tá? Aqui. Então, aqui seria o nosso suporte mais importante da dominância, tá? Então, não me surpreenderia, tá? Se a dominância chegasse aqui, caísse, batesse nesse suporte e voltasse a romper topo, tá? Não me surpreenderia, tá? Esse movimento. E eu tenho aqui em cima marcado 0.786, né, do range maior, que vai dar aqui numa região entre 66.12 até 66.5 mais ou menos. Então essa região ali é uma região que se dominância romper topo, é uma região muito boa para ter exaustão de força. Vamos ver, tá? Vamos ver como está acontecendo, ó. É isso aí, pessoal. Tá bom? Então vamos acompanhando aqui. A dominância está querendo subir agora um pouquinho. Valeu, pessoal. É isso aí.